Em 12 de outubro de 1958, 50 bananas de dinamite explodiram perto da entrada da Congregação Hebraica Benevolente em Atlanta, Geórgia. O ataque não foi só uma agressão supremacista branca contra judeus, mas também contra a união entre as comunidades judaica e negra no Sul e sua luta conjunta por direitos civis. Ninguém se feriu, mas o ataque teve grande impacto. Aquela bomba foi, metaforicamente, colocada diretamente em uma linha de fratura crucial entre negros e judeus, e as reverberações seriam sentidas em todo o país. Após a Guerra Civil e a emancipação dos negros no fim do século XIX, os americanos negros ainda sofriam grande discriminação em todo o país. E no Sul, eles viviam sob um sistema de segregação racial que ficou conhecido como as Leis de Jim Crow. A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou essas leis ao decidir no caso Plessy 20. Ferguson que instalações separadas eram legais, desde que fossem iguais. Embora permitisse que governos estaduais e locais tivessem serviços separados, mas iguais para negros e brancos, na prática, escolas, ônibus, trens, parques e outros espaços para negros eram subfinanciados e inferiores, quando existiam. Minha cidade natal, Kansas City, também praticava esse tipo de discriminação, principalmente nas escolas. Mas algo realmente especial sobre Kansas City é que ela foi o lar de líderes incríveis na luta contra a segregação, organizadores comunitários, ministros e jornalistas. Um nome inesperado nessa lista é Esther Swerk Brown. Em 1948, essa dona de casa que frequentava a sinagoga estava conversando com sua empregada negra, Helen Swan, e ficou sabendo das condições precárias da escola dos filhos de Helen. Uma escola novinha tinha acabado de ser construída para as crianças brancas, enquanto as crianças negras estudavam em uma escola de uma sala só, construída em 1888. Pais negros entraram com processo, mas o conselho escolar usou a burocracia para evitar mudanças. Esther não era ativista de sofá e era muito conectada à comunidade negra. Como em muitas cidades do país, os códigos de habitação em Kansas City discriminavam negros, judeus e católicos. Isso obrigou judeus e negros a viverem nos mesmos bairros e fez com que reconhecessem sua luta comum. Esther ajudou Helena e outros pais negros a formarem uma filial da NAACP, entrar com uma ação judicial, coordenar um boicote e ela arrecadou dinheiro da comunidade judaica para a causa. Ela continuou seu ativismo apesar do assédio, de uma campanha difamatória do FBI, de ser demitida do trabalho pelo próprio sogro e de seu marido ser forçado a se demitir da reserva da Força Aérea por causa do ativismo dela. Após uma batalha judicial de 2 anos, a Suprema Corte do Kansas decidiu a favor dos autores negros no caso. Esther continuou arrecadando fundos para a luta jurídica contra a segregação escolar no Kansas, cuja decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em Brown foi resultado de um desses casos. Conselho de Educação, a decisão histórica de 1954 que proibiu a segregação em todas as escolas públicas dos Estados Unidos. Um ano após a decisão Brown versus Conselho de Educação, um menino negro de 14 anos chamado Emmett Till foi linchado no Mississippi. Embora esse tipo de evento não fosse tão incomum e normalmente mal chegasse às manchetes, uma foto brutal e póstuma de Emmett Till se espalhou como se fosse viral em 1955, causando uma comoção. Depois, ainda naquele ano, uma costureira e membro ativa da NAACP, chamada Rosa Parks, ficou famosa por se recusar a ceder seu assento no ônibus para um passageiro branco. Esses 3 eventos colocaram o movimento dos direitos civis no centro da consciência americana e inspiraram muitos a se juntar à luta. Nos últimos 50 anos, negros e judeus se uniram mais para combater a discriminação. Então, na década de 1950, ninguém se surpreendia que ativistas judeus representassem uma grande porcentagem das pessoas não negras envolvidas na luta. Judeus americanos foram essenciais na criação e financiamento de importantes organizações de direitos civis. Em 1964, uma campanha conhecida como Verão da Liberdade do Mississippi trouxe voluntários de todo o país para ajudar a registrar eleitores negros no Mississippi. Universitários negros e brancos do norte, com uma presença desproporcional de judeus, foram levados de ônibus para participar desse esforço. No início daquele verão, 2 ativistas judeus, Michael Schwerner e Andrew Goodman, e um ativista local, James Chaney, foram presos por um xerife que também era membro da Ku Klux Klan. Pouco depois, os 3 foram levados para uma área deserta e assassinados por um grupo de membros da Klan. Enquanto o assassinato de homens negros no Sul raramente tinha destaque nacional, o assassinato de 2 ativistas brancos atraiu ainda mais atenção para a violência institucional dos segregacionistas do Sul. Logo após o desaparecimento de Chaney, Goodman e Schwerner, 17 rabinos foram presos junto com o reverendo Dr. Martin Luther King Jr. e outros. Qual foi o crime deles?
sentar e rezar em um restaurante exclusivo para brancos. Esse não foi um caso isolado. King teve uma relação longa e frutífera com muitos líderes judeus. O rabino Abraham Joshua Heschel caminhou de braços dados com o Dr. King em sua marcha de 1965 em Selma, e o rabino Joaquim Prince animou a multidão para que seu grande amigo Dr. King pudesse fazer seu icônico discurso "Eu tenho um sonho". Stanley Levison, tesoureiro da AJC, era um grande amigo do Dr. King. Ele escreveu artigos, discursos, fez declarações de imposto e arrecadou fundos para organizações apoiadas pelo Dr. King. Apesar de toda essa cooperação, havia setores da comunidade judaica, especialmente no Sul, que não apoiavam e até mesmo se opunham à dessegregação. O Sul era o lar de muitos judeus nos anos 1950, vivendo na periferia de uma cultura branca dominante e de uma cultura negra minoritária, ambas com sua parcela de antissemitismo. Enquanto uma minoria dos judeus do Sul apoiava a segregação, outros se opunham a ela, e ainda havia aqueles que simplesmente tinham medo de causar problemas. Uma pesquisa de 1961 revelou que 40% dos judeus do Sul consideraram lamentável a decisão da Suprema Corte de desagregar as escolas. Isso foi comparado a 97% dos judeus do Norte que apoiaram a decisão. A pressão sobre os judeus do Sul é exemplificada pela história da Congregação Hebraica Benevolente de Atlanta. O rabino deles, Jacob Rothschild, era um raro e declarado crítico da segregação no Sul, e ele tinha o apoio da sua comunidade. Após o rabino Rothschild apoiar publicamente a decisão do caso Brown versus Conselho de Educação, supremacistas brancos bombardearam o templo, então vazio. Depois, fizeram ligações anônimas para membros da comunidade ameaçando mais violência. 2 anos depois, uma bomba foi lançada em uma sinagoga no Alabama. A bomba não explodiu, mas os fiéis aterrorizados fugiram do prédio e caíram em uma emboscada, onde o autor do atentado atirou neles, ferindo 2 pessoas. Tudo isso levou a uma divisão dentro da comunidade judaica sobre se as organizações judaicas nacionais demonstrariam apoio público à dessegregação. Alguns judeus do Sul defenderam que organizações judaicas focassem apenas em assuntos judaicos, alegando que a segregação era uma questão dos negros, não dos judeus. A grande maioria dos judeus que apoiavam a dessegregação argumentava que a discriminação institucional era uma ameaça para todas as minorias, incluindo os judeus, e, portanto, o movimento dos direitos civis merecia o apoio público dos judeus. A divisão levou alguns judeus do Sul a se afastarem de organizações judaicas nacionais que haviam assumido posições públicas contra a segregação. Kansas City novamente se destaca como um exemplo do apoio judaico à dessegregação de que se pode ter orgulho. O Dr. Martin Luther King falou para 400 pessoas na congregação B'nai Yehuda, onde Esther Swerk Brown era uma orgulhosa integrante. Naquela noite, o Dr. King falou sobre resistência não violenta e também trouxe mensagem relevante para a comunidade judaica nacional, que enfrentava uma crise interna sem precedentes. Dr. King orientou membros da congregação B'nai Yehuda. É possível lidar com um sistema injusto e ainda assim manter o amor por aqueles que, talvez por formação, foram envolvidos nesse sistema. O papel dos judeus no movimento dos direitos civis ainda é motivo de orgulho e mantém um importante laço entre as duas comunidades até hoje. Apesar de não haver mais conflitos sobre direitos civis na comunidade judaica, o povo judeu ainda enfrenta disputas internas. Minha esperança é que o povo judeu e todas as pessoas consigam colocar em prática as palavras do Dr. King ditas em B'nai Yehuda, perseverando na luta pela justiça enquanto preservam o amor e a compreensão uns pelos outros.